pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu sou a Jobice e você está aqui no Jobice PC. Esse canal em que a gente conversa questões referentes à deficiência de uma perspectiva diferente. Uma perspectiva filosófica, psicológica, emocional. Opa, que delícia! E filosófica. Eu sabia que o vídeo que eu falei falando do Lambert e do Santinelli ia dar o que falar. Eu sabia. E eu queria que desse o que falar. Porque eu acho que a gente precisa pensar, sentar e refletir sobre as coisas que acontecem. Então, por favor, fiquem à vontade para enviar pautas ou seus comentários pelo WhatsApp 35 9 8851 7808. Alguns companheiros sem deficiência vieram perguntar por que eu falava isso. Eu sei que alguns colegas, por N motivos, têm dificuldade de deixar os seus comentários no vídeo. E também tem até dificuldade de acessar a descrição. Então, por isso é que eu sempre falo meu telefone, mesmo que às vezes eu coloque escrito ali, para que o pessoal realmente possa ter acesso e possa mesmo conversar comigo se quiser. Então, relembrando para quem não viu, a gente teve o caso do Lambert, que uns meses atrás fez uma piada muito complicada sobre cadeirantes e a deputada Tabata Amaral simplesmente acionou ele na justiça. Né? E foi assim um negócio bem... que causou uma certa reflexão do tipo, pera lá, o humor não pode ter limite, lá. Baseado nisso, eu fiz um vídeo em que eu falei da questão, pincelei a questão, não contei a piada, porque era uma piada muito, realmente assim, bizarra, né? E falei que a questão não era simplesmente não mencionar pessoas com deficiência. Eu dei o exemplo do Thiago Santinelli, que é um comediante brasileiro, e ele fez um stand-up, né, um trecho lá, tá na internet, uns 2 anos atrás ou mais, em que ele falava do amigo dele, quando ele estava na escola, que era o Sidney, e ele conta as experiências dele com o tal do Sidney. E lá, ninguém nem ameaçou processar ele, né, e na verdade tinha um monte de gente falando, nossa, eu adorei, que maravilha, me senti, eu sou mãe de criança com deficiência, eu sou filha, eu sou não sei o que lá, e todo mundo achando o máximo. E eu, como pessoa com deficiência, também achei muito bom, embora não tenha síndrome de Down, eu achei que era muito bacana essa representatividade. E aí o pessoal questionou, com razão, pera lá, por que um pode e por que o outro não pode? E eu vou tentar responder qual que é a diferença, e aí vocês assistam o vídeo e tirem suas próprias conclusões, né? Pensar é a coisa mais fácil e mais difícil, mais revolucionária de todas. E é uma porta que a filosofia abre pra gente, essa condição da gente pensar e refletir. Um dos questionamentos que eu recebi foi assim, nossa, Jô, mas a pessoa com deficiência, ela precisa ter representatividade. O que é representatividade? Bem assim, vamos começar de trás. Representatividade é você ter minorias aparecendo. Então, por exemplo, a gente tem, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma baixa inserção de pessoas negras. Muitas vezes as atrizes negras, elas faziam basicamente empregadas domésticas, servidores, servidoras, mas não estavam em papel de destaque. Né? E isso é muito complicado, porque quando você faz isso, você está colonizando o imaginário das pessoas com a ideia de que a pessoa, simplesmente por ser negra, ela não vai ocupar posições, né? E aí, quando essas pessoas aparecerem na vida real nessas posições, serão vistas com uma certa estranheza. Então, assim, é muito importante a gente começar a entender isso. A gente entender que cinema, humor, literatura, televisão, eles não são simplesmente entretenimento. Eles são responsáveis por fomentar parte do imaginário das pessoas, parte das bases da sociedade. Porque quer queira, quer não, a gente absorve isso, a gente absorve essas matrizes de comportamento enquanto tá rindo de uma piada, enquanto tá chorando por causa de um filme. Então, quando o nosso emocional é afetado por uma arte, a gente fica mais suscetível de memorizar os valores que estão ali inseridos. Tá dando para acompanhar? Se ficar muito filosofiquei, vocês me avisam que eu tento melhorar a expressão da linguagem, tá? Então, o que foi estabelecido? Sim, nós queremos representatividade. E quando eu falo nós, são todas as minorias. Mas nós queremos representatividade positiva. Não é qualquer presença que nos representa, tá? Então, não é qualquer presença que nos representa.
Algumas presenças que talvez pensem ser representativas, na verdade estão solidificando, confirmando, cristalizando ainda mais estereótipos. Bora voltar. O que é estereótipo? São preconceitos, estigmas associados a pessoas, associados a grupos de pessoas, sem tomar nem sem considerar o contexto em que essas pessoas estão e sequer se são realmente verdadeiros. Então a gente aprende esses estigmas e sai carimbando essas pessoas com esses estigmas sem nem perceber. E por que estigmas não são legais? Porque eles fomentam, eles cristalizam ações de violência, ações de exclusão, ações de criminalidade, ações de morte até. Então, quando a gente fala que é importante a gente não estimular, não incentivar os estigmas, a gente está falando de grupos gigantescos da sociedade que vivem à sombra desses estigmas. E isso diminui as suas oportunidades, isso restringe a sua presença nos espaços públicos, isso restringe as suas possibilidades de vida. Sempre vai ter um que passa por cima de pau e pedra e consegue chegar lá, mas aí você vai ver que sempre tem uma pessoa que ajudou no meio do caminho, que sempre tem, mas existem pessoas que não têm essa ajuda. Então, se a gente diminui os estigmas, a gente vai obrigatoriamente construir uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais madura. Porque os estigmas são, sim, uma demonstração de imaturidade da nossa parte. É muito difícil eu ter uma generalização que não funcione como uma cadeia para as pessoas, para elas ficarem clausuradas nos rótulos. As nossas condições, elas não precisam necessariamente serem rótulos. Nem todo periférico é criminoso. Se você acha que todo mundo que mora nas comunidades é criminoso, é um estigma, que você aprendeu a pensar assim, mas não é verdade. Nem todo criminoso é uma pessoa eminentemente má. Aliás, a gente tem muita gente que é ruim pra caramba e consegue passar a vida toda como cidadão de bem. Olha que doideira! Então a gente precisa começar a perceber as verdades que a gente acredita. E o que está alimentando essas verdades dentro da nossa cabeça. Então, quando eu começo a falar para você da piada do fulano, da piada do Beltrano, eu tô, na verdade, dentro de um guarda-chuva muito maior. O humor produtivo, o humor negativo, vamos falar assim, ele tá dentro da questão dos estigmas, da questão das representatividades. E se eu não entender isso, eu não vou entender o resto. Tá bom? Então, quando a gente tem uma representatividade negativa em torno de pessoas com deficiência, em torno de pessoas LGBTQIAP+, em torno de pessoas negras, como é que a gente tem? A gente tem, por exemplo, eu vou falar bem rápido, porque se eu demorar muito, a gente vai fazer um vídeo de 30 horas, eu vou ficar aqui falando sozinha, ninguém vai ouvir, ninguém vai assistir. Então, a pessoa se dá mal ou morre por ser aquela pessoa, por ter aquele estigma. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa gay, e aí ela vai forçosamente se dar mal ou morre, ou morrer, né? Ela fica sempre ocupando posições subalternas, ela não tem uma posição de liderança, ela não tem uma posição de responsabilidade. Ela é maltratada dentro da trama, seja ela uma piada, seja ela uma peça de teatro, e isso é tido como normal, isso é tido como algo perfeitamente aceitável dentro daquele contexto e não existe nenhum tipo de reparação ao longo da obra, né? No caso da pessoa com deficiência, ela está lá o tempo todo buscando a cura. No caso da pessoa com deficiência também, a história da vida dela é a história da sua deficiência. Então, isso não é legal, né? Aqui eu tô falando em termos gerais, tá? Então, por exemplo, você tem uma história que tem uma menina que ela é cadeirante, e aí a história de como ela ficou cadeirante, de como ela sofria por não poder andar,
e aí mostra ela na cadeira de rodas, mostra ela lutando para ter uma cadeira de rodas, mostra ela andando na cadeira de rodas, e ela é a cadeira de rodas. Ela não tem amigos, ela não tem trabalho, ela não sai, ela não namora, ela não discute com a família, ela não é chatinha, nunca. Ela é a menina da cadeira de rodas, nada mais. Até que no final da trama, ela ou se cura, acontece um milagre, ela volta a andar, então a vida dela fica feliz de novo, né? Ou ela morre. Né? Isso não é uma representatividade boa para nenhuma minoria. Então, é importante a gente começar a fazer esse tipo de observação. Onde que eu estou representada como pessoa com deficiência e como que eu estou representada como pessoa com deficiência? A pessoa que assistir um negócio desses, ela vai pensar bem de mim depois? Quando ela me vir, eu com a minha deficiência, que era a mesma deficiência representada, isso vai acrescentar no meu processo? Ou ela vai simplesmente ficar... Tem que ver isso aí. Ah, mas Jô, mas não tem influência. Desculpa, tem influência. Isso aí é uma questão científica. Isso aí não é uma questão de achismo. Se vocês pesquisarem a influência da indústria de entretenimento sobre os preconceitos, sobre os estigmas, tem uma carrada de livro, estudo, um monte de coisa. Então, assim, isso não é um achismo, é um fato, tá? A gente pode se sentir confortável ou não, mas é um fato, tá? E quais são os estigmas sobre a cegueira, por exemplo? A pessoa com deficiência visual não sabe julgar as coisas, não sabe o que é cima, o que é embaixo, o que é bom, o que é mal, né? Não consegue aprender porque não enxerga, então não aprende. Não é capaz de cuidar de si mesmo, então não vai ser capaz de cuidar também dos outros. Está acima do bem e do mal, então não tem defeitos graves, nem qualidades naturais. Ela é uma pessoa, assim, totalmente acima do bem e do mal. É um anjo azul, um santo, portanto não tem sexualidade, não tem desejo. Né? Não é capaz de fazer atividades complexas. A maioria das empresas hoje, elas reservam as cotas e as pessoas são empregadas não baseado no seu currículo, mas baseada na sua deficiência. Não importa que você tenha esse aquele talento. Se a vaga que tiver lá para a pessoa com deficiência for para, sei lá, para atender telefone, é um exemplo só, tá? Você não vai poder fazer outra coisa, mesmo que tenha vaga para outra coisa e você esteja qualificado para essa outra coisa. Porque acredita-se realmente que a gente não pode aprender coisas complexas, que a gente não pode aprender coisas mais densas. E daí a necessidade da gente saber, da gente chegar nos espaços sempre que possível com o nosso dever de casa pronto. Olha, eu posso aprender, eu posso andar sozinha assim. Se precisar, eu posso aprender a me deslocar dentro desse espaço. Eu só preciso aprender, mas uma vez que eu aprendo, eu posso fazer isso. Né? Eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de operar um computador, eu sou capaz de mexer numa impressora, eu sou capaz de sei lá, gente, aprender a arquivar fichas. Antigamente isso era necessário, agora eu não sei, né? De atender o público, de me comunicar com as pessoas. Então a gente tem um trabalho que é da sociedade, mas tem um trabalho também que é nosso, no sentido de nos livrarmos dos estereótipos e passarmos a viver de acordo com quem nós realmente queremos ser, não de acordo com os estereótipos associados à nossa condição física. Né? E aí, na medida em que a gente começa a ter esse tipo de consciência, a gente começa a questionar algumas coisas que acontecem. A gente começa a perceber que uma coisa não é só aquela coisa. Tudo tem subdimensão. Então, se eu sou uma humorista, eu não sou uma humorista, tá? Mas vamos lá. Eu tenho que agir com profissionalismo. Eu tenho que agir de modo a ser criativa, a ser uma pessoa que faça as pessoas rirem, mas eu também sou responsável para que o meu trabalho não faça mal a ninguém. Isso é a responsabilidade básica, fundamental de qualquer trabalhador, de qualquer pessoa. Então, se eu faço uma piada falando, olha, eu nunca tive relação com uma cadeirante, porque ter relação com uma cadeirante é igual fazer crossfit, gente, e outras questões aí, não é engraçado. Não é engraçado. Tá? É uma questão que diminui a pessoa, né? Objetualiza o corpo e reduz o corpo, a vagina, né? Porque, veja bem, nessa imagem, a suposta cadeirante, ela não tá fazendo nada. Ela tá recebendo a penetração e o cara tá fazendo força com ela
para frente e para trás, né? Então ela não aparece sequer como um ser humano, né? Ela não aparece como uma pessoa capaz, inclusive, de proporcionar prazer a outra pessoa na relação. E isso é um estigma do caramba. Isso não é legal. Isso não vai fazer com que você, que de repente tenha lá uma filha cadeirante, sinta que ela tem mais possibilidades de ter uma vida legal, de ser feliz na vida dela. Então a gente tem que fazer, para eu fazer o bem, ou seja, para eu fazer o meu trabalho, para eu ganhar o meu dinheiro, para eu ser reconhecida, eu não preciso fazer o mal. Não é uma questão aqui do politicamente correto. Ai, não pode falar de deficiente. Pelo amor de Deus, fala de deficiente, pode falar. Adoro, pode falar de pessoas com deficiência. Mas fale de nós de uma forma construtiva. E pode ser engraçado. Gente, roda de cego, o que mais tem é piada de cego. E algumas piadas de cego são muito boas. Aliás, eu sei. Aliás, eu já sou a piada de cego, porque já me aconteceu coisa muito engraçada. E a gente vive rindo da gente mesmo. O problema não é a gente rir da gente mesmo. O problema não é a gente rir daquilo que é engraçado. Porque se a gente não naturalizar a deficiência, se a deficiência for um mito intocável, a gente vai continuar também nesse limbo desumano. Mas é preciso ter respeito, como é preciso ter respeito com todas as pessoas. Então, se eu faço uma piada colocando, sei lá, o turco como o grande avaro que valoriza mais o dinheiro que todas as pessoas do mundo, isso não é construtivo para as pessoas turcas. Se eu estou fazendo piada em que a mulher negra, ela é simplesmente uma pessoa que fica rebolando e ela não tem personalidade e ela está simplesmente lá dançando e sendo objeto de desejo, por mais que seja uma piada, eu estou fomentando essa ideia. Ah, mas tem pessoas que... É a escolha delas. Percebe a diferença? É a escolha delas por motivos que não cabem nesse vídeo. Isso é com ela. A minha responsabilidade social. Liberdade de expressão não exclui responsabilidade social. Se eu quero ser um adulto, se eu quero ser uma adulta, eu preciso agir como adulto, agir como adulta. Eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso entender que as coisas não são somente aquele momento, aquele instante, né? É a empatia, o amadurecimento mínimo. Quem só vê aquele momento e não consegue abstrair é criança muito pequena, porque quando vai chegando ali aos 7, 8 aninhos, já começa a abstrair. Então aqui não se trata de castrar o humor, de fazer a ditadura do politicamente correto. Isso aqui não é o politicamente correto. Isso aqui é conceitos que foram adotados a partir de estudos baseados em coisas que aconteceram, tá? Então a gente tem que colocar isso muito claro. Tem que deixar muito claro o que a gente está falando. Não é simplesmente da gente começar a fazer a ditadura da piada, a ditadura da música. Não. É a gente utilizar o que aprendemos com processos muito ruins para prevenir processos ruins e fazer com que nós façamos coisas boas. Então, hoje entende-se que o objetivo do humor não é simplesmente destacar o ridículo, mas é também, em muitos e muitos casos, fazer a gente pensar, fazer a gente refletir e ser engraçado ao mesmo tempo. Mesmo que você não queira fazer um humor intelectual que você acha isso bizarro, eu acho que falar assim, olha, faça um humor que não aumente a vontade das pessoas matarem grupos indeterminados, grupos de diversidade, minoritários, pode ser? Isso é o mínimo que a gente pode pedir para pessoas adultas. Quando a gente fala, eu falei isso no vídeo passado, mas eu vou encerrar falando isso de novo. Quando a gente fala em minorias, a gente vai falar em... Eu abaixei aqui o som para ver se diminuiu o soprado no ouvido de vocês. Quando a gente fala em minorias, a gente obrigatoriamente vai tratar de violência, né? No caso da pessoa com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência intelectual, deficiência visual e deficiência auditiva, a gente é mais vulnerável à violência sexual. Isso não é um achismo. De novo, tem estudo. Vai lá no Google, escreve.
Violência sexual contra pessoas com deficiência. Google. Não precisa acreditar na Jo. Vai lá e Google isso aí. E aí você vai ver que tem estudos, que tem um monte de coisa sobre isso. Tem muita coisa mesmo. Uma hora talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Referências. E aí o que acontece? Se a sua expressão artística, seja ela qual for colocar um tijolinho a mais nessas práticas de violência, não é uma coisa para uma pessoa de bem fazer. É simples assim. Não é questão de não falar de cego, não falar de gay, não falar... Não. É questão de não incitar o discurso de ódio e não incitar a violência. Né? Isso é o mínimo que a gente pode pedir de uma pessoa adulta e que se diz minimamente uma pessoa de bem. É o mínimo que a gente pode pedir. É o mínimo. Não é censura, não. É respeito mesmo. E por que o amigo Sidney, então, não é um stand-up problemático, pelo menos em primeira análise? Porque o Sidney aparece como uma pessoa. O tempo todo o Sidney é colocado pela escola, né, como um menino com deficiência, ele está agindo como menino. Inclusive usando da percepção que as pessoas têm da deficiência dele para tirar vantagem para ele. Dentro da cabeça dele, dentro da lógica dele, de criança, é isso que ele faz. A ponto de adquirir até mesmo a admiração das pessoas. Né? Então, é isso. Ele não é um santo, ele não é mas ele também não é refém daquele rótulo para sempre. Ele é uma pessoa. Então, não tem como a gente ver lá o meu amigo Sidney. Se vocês quiserem botar aí, eu coloquei no vídeo passado o link, mas vocês podem colocar lá no YouTube. Meu amigo Sidney e Santinelli com I. Santinelli, 2 Is, tá? Aí você pode assistir e depois você dá a sua opinião. Tá bom? Não é que seja o melhor stand-up do mundo sobre pessoas com deficiência, mas eu acho que é uma referência legal pra gente começar a pensar. Qual que é a diferença de quando é legal e de quando não é legal? Para nós próprios começarmos mesmo a pensar como é que eu me sinto assim e como é que eu me sinto assim. Né? Ah, mas a gente vai num show de humor pra rir. Nunca uma coisa tem uma função só. Podem colocar isso na cabeça de vocês e podem ver. Gente, esses vídeos vocês não fazem ideia do que as pessoas me falam. Ah, teus vídeos são ótimos pra fazer crochê, né, Júlia? Tem gente que fala assim, olha, eu adoro teus vídeos pra dormir. Eu fico falando 20 minutos e a pessoa me usa como ASMR. Tá bom, o vídeo é de vocês, faz o que vocês quiserem. Aí tem gente que fala assim, não, eu mostrei na sala de aula. Não, eu mostrei pra minha mãe. Não, eu gosto muito de ouvir porque eu gosto de pensar. Então, cada um vai ter um pensamento diferente. Então, nunca uma coisa serve só para aquilo. Bota isso na cabeça de vocês. Um abraço grande, viu? Boa semana.